Voltamos ao vivo com Brasil Urgente nesta segunda-feira, 12 de outubro, feriado prolongado. E hoje a gente dá sequência na série de entrevistas ao vivo com os candidatos à Prefeitura de São José do Rio Preto. Por sorteio, realizado no dia 28 de setembro na sede da Band Paulista em Rio Preto, foi definida a ordem de participação de cada candidato. Hoje quem conversa comigo é o candidato Casale da coligação Rio Preto de Verdade. Casale tem 57 anos, é empresário e engenheiro. Em 2018, disputou as eleições para deputado estadual. É a primeira vez que se candidata para a prefeitura da cidade. O tempo da entrevista é de 10 minutos. Boa tarde, candidato. Seu tempo começa agora e eu já tenho a primeira pergunta para o senhor. No seu plano de governo registrado no TSE, o senhor cita logo em primeira mão a questão da educação. Qual é o seu propósito para a educação de Rio Preto? Obrigado você, Fabiano, Band Paulista, programa Brasil Urgente. Casale fará uma gestão pautada em saúde, educação, segurança. Educação eu vejo um propósito muito importante porque a formação do cidadão. Temos uma proposta interessante que é, junto com os equipamentos escolares, né, as escolas, trazermos a integração com o esporte e cultura. Desde criança nós temos que inserir, além do calendário escolar, atividades, reforçar essas atividades. E nós vemos hoje um desprestígio com relação aos professores, educadores físicos, desmotivados, né, e não inseridos dentro desse espaço. Então, um dos fundamentos principais será, junto com a educação, inserir a cultura e o esporte na formação da criança e do cidadão. Candidato, além da educação, um outro setor extremamente importante na gestão pública é a questão da saúde. E é também no seu plano de governo que vem na sequência de propostas. O senhor elenca lá algumas questões que o senhor pretende colocar em prática quando eleito. A questão da saúde hoje no município, ela é adequada ou o senhor acredita que falta muito para o cidadão ficar satisfeito? Olha, nós passamos duas situações, né? Aquela situação permanente, eu vejo um descontrole, né? Hoje falta remédios, hoje os exames são muito demorados, a entrega, você fica numa fila para um exame, um simples exame de imagem, 2 meses, 4 meses, isso tem que ser imediato. Então, isso num plano permanente, além da questão emergencial do Covid-19. Nós temos que iniciar um governo, a partir de janeiro, com uma atividade intensa, coisa que a gente não viu ao trato do longo desse ano com relação a isso, né? Não foram tomadas medidas emergenciais. Nós faremos medidas emergenciais com relação à saúde desde o primeiro dia de governo, que será o quê? Mutirões para cirurgias, para acabar com as filas que estão correndo aí em função dos atrasos de atendimento por causa do Covid. Então, essas cirurgias de catarata, varizes, laqueadura, nós vamos colocar isso, encurtar esse prazo, porque está muito demorado esse atendimento. Também medicamentos, né? Hoje a gente vê fila de medicamentos, nós vamos fazer uma intensificação no atendimento, já funcionou lá atrás, por que não está funcionando agora? Fila para retirar remédio? É impossível, nós vamos fazer algumas atividades emergenciais com relação ao atendimento, prevendo Covid e outras situações de internação e saúde, né? Candidato, o senhor citou brevemente a questão do coronavírus e no plano de governo do senhor, salvo o meu engano, não tem nenhuma proposta pós-pandemia de enfrentamento ao coronavírus. Como que o senhor pretende lidar com essa situação, que é uma realidade hoje e que provavelmente o candidato eleito vai ter que enfrentar pós-pandemia, situações com relação a várias áreas? O plano de governo, ele prevê um atendimento aos 4 anos, né? O emergencial, ele tem que ser emergencial. Não adianta relatar ele num plano de governo, que é uma estruturação, né, ao longo de governo. Com relação à saúde, eu não sei se eu entendi bem a sua colocação, mas essas ações emergenciais com relação à saúde, prevendo, então, as ações para o enfrentamento do Covid. Demais demandas, por exemplo, reabertura dos postos de saúde, nós temos hoje ao menos 3 postos de saúde aí fechados, que é a Cidade Jardim, Cidadania, situações que não poderiam estar ocorrendo. Então, são ações emergenciais independentes do plano de governo. Com relação ao plano de governo,
referente à saúde, por exemplo, propomos uma criação de um AME. Existe o AME, que é estadual, nós propomos um AME municipal, que faz aquele controle permanente desde o início, quando você é consultado, depois o atendimento dos exames, o retorno e o atendimento a medicamento. Nós vamos trazer um AME para Rio Preto, além de reestruturar e reabrir os postos de saúde. É efetivamente um trabalho que vai ser entregue. Nós temos junto no nosso governo a minha vice, Terezinha Pachá, uma das pessoas mais bem preparadas no trato da saúde. Já foi secretária de saúde municipal, diretora do IANSP, do DRS, pessoa extremamente capacitada que já lidou com essa situação e durante o governo, onde ela exerceu essa função, não faltou remédio, exames eram de pronto atendimento. Nós vamos corrigir isso ao longo do governo, então deixo bem claro, plano de governo extenso aos 4 anos, as ações emergenciais se toma a todo momento na coragem do administrador, o que é o caso, por exemplo, falta d'água, é emergencial? Nesse momento sim, no momento de estiagem. E quais as ações estão sendo adotadas? E essa questão eu tenho certeza que praticamente nenhum plano de governo prevê, mas o gestor público ele tem que ter coragem para tomar as ações emergenciais e o plano de governo ser cumprido do início ao fim. Eu tenho certeza que o nosso plano de governo é o mais completo de todos, o mais corajoso de todos. E o Casale tem essa coragem, essa energia para realizar todas essas questões que estão descritas no nosso plano de governo. Candidato, com relação à economia, o que o senhor pretende fazer economicamente para fomentar os setores como o setor empresarial, principalmente levando em consideração os pequenos empresários, microempreendedores, que acabam sofrendo um pouco mais em momentos difíceis como esse? Então, eu sou um empresário, tenho empresas em vários segmentos, na área de transporte, na área de indústria e comércio, também na construção civil, sou formado em engenharia, tenho um amplo conhecimento com relação às demandas. Nós temos hoje alguns segmentos que não sofreram com a pandemia, que é o caso da construção civil, um dos segmentos que eu atuo. Contrapartida, comércio, atividades de esporte como academias, salões de beleza, profissionais da área de beleza, a área artística principalmente, sofreu demais com isso. Nós vamos ter que analisar a questão dos recursos, porque a demanda vai cair, a prefeitura está quebrada hoje, não se buscou nos últimos 4 anos projetos para trazer recursos, né? Gastou-se principalmente em obras, recursos que já estavam previstos no governo anterior a este. A energia, o entendimento, a conversa com o eleitor, mas então com o empreendedor, o empresário, o comerciante, esses lojistas, a gente tem intenção em criar situações que vão gerar emprego. Ao longo do tempo também, fazer uma análise que eu venho acompanhando a economia de Rio Preto todos esses anos, nós temos uma área muito forte como prestação de serviços, nós temos uma área muito forte como produtora de alguns segmentos muito fortes, que no nosso caso borracha, a avícola, por exemplo, e nós não temos empresas de processamento disso, que gera emprego principalmente. Então nós somos uma cidade da área de serviços. É muito importante discutir isso com a população. A industrialização do município, ela traz benefícios e traz prejuízos. Então são situações que nós temos que colocar. E o Casale é uma pessoa que conversa, é uma pessoa do povo, uma pessoa que veio de uma família humilde, simples, cresceu e entendeu esse ambiente de fora a fora, né? Eu não sou um gestor engravatado, né? E uma pessoa que sim teve conhecimento desses ambientes. Então, atuando no comércio, na empresa, gerando emprego, a gente aprendeu ao longo do tempo enxergar essas situações e pautadamente criando, então, um ambiente para que Rio Preto gere emprego e renda. E nós temos grandes possibilidades para isso. Essas questões todas, como industrialização, mas observando que Rio Preto tem que ser preservado no seu bem-estar social. E aí vai do entendimento e conversa do gestor que vai ter o gabinete aberto. Nós não vamos blindar. Eu sou uma pessoa que sempre dialoguei, sou uma pessoa do povo. Eu tenho muita facilidade de ouvir e trazer situações de geração de emprego e renda para Rio Preto. Candidato, se eleito, o que o senhor pretende fazer primeiro ao assumir a prefeitura? Olha, primeiro, minha pauta, modernização. Né? Alguns falam em diminuir secretarias, alguns falam em algumas situações milagrosas. Como gestor, empresário ao longo desse tempo e de vários segmentos, eu percebo que
toda empresa, e assim como uma administração municipal, ela tem que constantemente passar por um processo de modernização, né? Sair daquele estágio de elefante branco para sair para um ambiente digital. Nós temos profissionais capacitados em todas as áreas. Eu conheço bem o funcionário público municipal. Além da motivação que falta, né, pela administração no trato com esses funcionários públicos, quer dizer, o Casale tem capacidade de enxergar e motivar o profissional e dar um ambiente digital para que ele multiplique esses recursos. Nós não precisamos diminuir, nós temos que valorizar os funcionários, mas podemos, com essa quantidade de funcionários, multiplicar o resultado de atendimento, porque nós, funcionários públicos, né, estando como funcionários públicos, prefeito também, nós temos que entregar ao cidadão o melhor produto possível. E essa é a obrigação, modernizar para melhor atender. Infelizmente, seu tempo terminou. Obrigado pela sua participação.